nossa, que a gente faz, eu e o Eric, não é aquele papel que a gente mostrou ali para vocês. Ali é uma coisa estática, ali é só para o proprietário dar uma olhada. E no dia que eu tiver uma proposta, falar assim, lembra, se eu tenho aqui aquela avaliação que eu fiz para o senhor, veja lá se o preço que esse cliente está propondo não é a mesma que eu te avaliei. Aquilo ali é mais para eu me apresentar, e passar. Mas, na verdade, a avaliação se dá no contato com o proprietário. Eu vendo o imóvel, mas, na verdade, eu tenho que avaliar o proprietário, porque é o proprietário que vende. Então, uma avaliação envolve muito mais do que precificar o imóvel. Precificar o imóvel é o mais fácil que tem, mas muito importante. Agora, a avaliação do imóvel é na hora que a gente vai verificar. Na avaliação, a gente tem que verificar a documentação, aquela análise, aquela pré-análise, tá? Avalia se vale a pena ou não trabalharmos o imóvel, por quê? Nem todo mundo que fala que está querendo vender, vai vender. E eu vou, aqui, ó, nessa fase, é preciso qualificar o proprietário. Esse assunto eu vou abordar na outra slide. Eu vou te falar uma coisa, é um excelente conteúdo que tem na qualificação do proprietário, tá? Ninguém faz isso, sabe? Quando aqui, não divulgue imóveis que não esteja dentro de uma faixa de valor justa de venda. Por que eu não divulgo imóvel nessa faixa de valor? Porque os proprietários, os outros proprietários vão avaliar os imóveis dele baseado nesses anúncios. Se você anuncia um imóvel caro, o outro proprietário do lado vai olhar para o teu imóvel e falar assim, pô, se o dele vale 300 e está no terceiro andar, o meu que está no quinto andar vale 500, sei lá. E ninguém vende. Então, não vale a pena você anunciar apartamentos caros. Você vai travar o mercado. Você pode falar para o proprietário, olha, não vou divulgar o seu imóvel. Isso é uma postura que a gente tem que passar a ter. Eu já tive imóveis que eu cheguei no imóvel e falei, o Eric mesmo, a semana teve, mas eu já tive. Olha, não vou nem tirar foto do seu imóvel. Boa sorte, desejo boa sorte para o senhor. Aí a cliente, obrigado pela tua sinceridade, porque os outros corretores vão lá, tiram foto e falam que vão vender. Aí ele chegou e falou assim, olha, eu tenho um imóvel assim, assim, assado por tanto. O outro assim, assim, assado por tanto. O da senhora está bem aquém, está muito mais caro. Eu nem vou tirar foto. A senhora está vendendo por quê? Aí o motivo dela que ela tem para vender é banal. Aí você entende por que ela está querendo muito. E para ela tanto faz vender. Tá? Então, é importante vocês fazerem essa qualificação. É importante vocês fazerem essa qualificação aqui, que eu vou abordar no slide posterior. Não divulgar imóveis caros, tá? Isso trava tudo. Vocês não vão vender e vão atrapalhar todo o mercado. As pessoas olham para o Zap, vê imóveis um absurdo, aí falam assim, pô, eu não vou vender, eu não tenho condição de comprar. Se eu vender o meu por 200, eu não tenho 600 mil para comprar o outro, ou não tenho 300 mil para dar para comprar o de 500. Então, trava tudo. Então, o certo é a gente divulgar imóveis no preço correto. Isso destravaria o mercado. Se os corretores tivessem essa postura, o mercado destravaria, porque todo mundo ia olhar o apartamento e falar assim, pô, se eu vender o meu por 500, eu acrescento mais 100 e compro um imóvel melhor. Mas o negócio é que você olha o Zap, o imóvel que vale 600 está valendo 900, está pedindo 900 e não vende. Tá? Vamos para outra etapa. É aquilo que eu estava falando. Aqui é a pré-análise de documentação, é um outro tópico que eu estou falando. Isso é importante. Tá? Para quem não conhece, aqui é uma ONUs Reais. Tá? ONUs Reais é onde conta a história do apartamento, do imóvel, que o imóvel foi construído em tal ano, que foi vendido para não sei quem, e depois foi vendido para não sei quem também. Tá? Nessa ONUs Reais, esse é o documento mais importante do imóvel. Você tem dados do imóvel, que você tem inscrição de IPTU aqui, e você tem nome e CPF dos proprietários dentro dessas certidões. Com esse documento aí, você já pode fazer essa pré-análise de documentação, que é muito básica. Tá? É muito básica. Fazendo esse pré-análise de documentação, se você encontrar algum detalhe para resolver, mostra para ele que você sabe fazer, procura aprender, ó, vou procurar saber, vou fazer.
o cliente, o proprietário, vai ficar feliz com o teu conhecimento. Pô, legal, ele percebeu que eu tenho uma dívida no IPTU que eu não sabia e que ele sabe como dar baixa nessa dívida do IPTU. Esse cara não vai aceitar outro corretor. O corretor vai tentar pegar, não, eu já tenho um corretor. Ele pode até não ter assinado a exclusividade, mas ele não te larga, porque ele já viu que você está servindo a ele. E você fica sem graça de trair aquele cliente. Eu fechei uma venda aí há uns 2 meses atrás, onde eu fui tentaram me atravessar de todo jeito. O proprietário morava em Roraima, ligaram para ele, e o cara sempre falava, Florencio, pô, estão me ligando para cá. O cliente que comprou, o arquiteto dele tentou me atravessar. Uma cliente que é dona da banca de jornal pertinho lá de casa, que viu comigo, ligou para ele para tentar fechar, e tudo ele passava para mim. Sabe, por que ele passava para mim? Porque os problemas que tinham na documentação, eu alertei para ele, eu resolvi. Então, eu não tinha exclusividade escrita, mas eu tinha a consideração dele. Então, é importante que você aprenda a fazer esse trabalho de pré-análise, tá? Com a inscrição do imóvel, tá? O que eu vou fazer na internet? Quais as certidões que eu vou tirar pela internet para fazer um pré-análise da documentação? Tudo gratuito. Com a inscrição do IPTU, tá? O pessoal fala, mas eu não tenho um carnê do IPTU. Mas você tem ônus reais? Tem. Na ônus reais vem um número de inscrição do IPTU, são 8 dígitos. Na ônus reais vem o nome e o CPF do cliente. Então, com isso, você pode fazer essa primeira pré-análise. E agora você imagina um cliente comprador que vai numa imobiliária e fala assim, eu quero comprar o imóvel. Chega lá, não tem uma ônus reais, não tem nada. Aí ele vai numa outra imobiliária que tem a ônus reais e tem essas certidõezinhas aqui, ó, que são básicas, mas o cliente fica muito mais confiante. Quando eu trabalhava em imobiliária, isso aqui eu aprendi desde cedo. Ninguém me ensinou. Eu vi que era importante, eu vi que o cliente chegava na loja, queria comprar e ele não tinha um papel para ver, os corretores não traziam. Aí eu comecei a aprender a tirar isso daí. Na época não era nem pela internet, na época era prefeitura, Justiça Federal na Rio Branco, eu ia lá com o maior prazer tirando. Para quê? Para quando o cliente chegasse para comprar, o meu gerente pegava, mostrava para ele, tudo mastigado, entendeu? Não tinha dificuldade, por isso eu vendia muitas opções, porque as minhas opções eram trabalhadas, e eu sempre fui o cara que opcionei menos. Para você ter uma ideia, a minha primeira gerente me chamava de soneca, mas eu vendi a primeira opção que eu peguei no primeiro dia de trabalho, eu vendi com 15 dias, mas ela me chamava de soneca. Os outros corretores ficavam pulando para tudo que era lado, ia para o centro, ia para Botafogo, ia para Copacabana. Eu falei, pô, vocês trabalham só Botafogo, captei um imóvel em Botafogo, dei atenção a essa proprietária, não fiquei pegando 10 opções por dia, dei opção, baixei o preço, com 15 dias eu abaixei o preço, anunciamos, primeiro anúncio que deu, nós vendemos o imóvel, esse imóvel. Então, mas quando o cliente chegou lá, tinha uma ônus reais, tinha uma certidão do IPTU, tinha na época era quitação fiscal em enfitêutica, tinha o pagamento do IPTU. Então, através das certidões, através do IPTU, as certidões que a gente tem acesso pela internet gratuitas, primeira coisa, faz a simulação do ITBI, para você verificar o valor na prefeitura e calcular gasto de ITBI. Por quê? O ITBI é aquele imposto que se cobra quando se transaciona um imóvel. É 2% de um valor que a prefeitura arbitra. Muitas vezes esse valor é muito mais alto do que o valor que o imóvel vale mesmo. Esse valor incide sobre o valor da escritura, hoje em dia, sobre o registro e sobre laudêmios. Então, quando você tem esse cálculo de ITBI aqui, você consegue calcular tudo isso daqui. E você saber falar isso para um cliente é muito legal. Principalmente para o proprietário que é laudêmio, você saber o preço daqui para falar para ele, ó, você vai pagar 2,5 sobre isso aqui, porque é o laudêmio da prefeitura. Tá? Aqui é o link. É só vocês botarem simulação do ITBI, vocês vão abrir lá botar no Google, vocês acham isso aqui, vai fuçando lá que vocês acham a simulação. Tá? Com a inscrição do IPTU, você tira a segunda via do IPTU, para você ver a metragem oficial do imóvel, porque lá existe a área edificada, que é a área real, não é a área real, mas é a área, você tem que falar aquilo ali, olha, ele tem
100 metros no IPTU. E você vê também o valor do IPTU, é bom você ter. Através da inscrição do IPTU, você consegue tirar Funesbom. Funesbom é aquela certidão de bombeiro, taxa de incêndio, essas coisas. Isso é muito legal, porque a Funesbom está cobrando isso há pouco tempo. E o que acontece? Ela está mandando para a dívida ativa os proprietários que não pagaram isso no passado. A maioria dos proprietários não sabem que deve. E quando você tira a Funesbom, aí você encontra lá, eu adoro, quando eu vou tirar essa certidão, eu encontro lá 2002, débito em dívida ativa. Aí eu vou ligar para a proprietária, olha, oi? R$20. R$20, olha, mas está na dívida ativa. Tudo bom, dona Maria? A gente faz aquele análisezinho de documentação, eu percebi que a senhora está com um débito eu nem falo assim, a Funesbom não cobrava antigamente, passou a cobrar e agora está mandando para a dívida ativa. A senhora provavelmente a senhora esqueceu, tudo tem um jeito de falar, não vou falar que ela tem uma dívida. A senhora deve ter esquecido de pagar, tal. Eu posso processar para a senhora, tudo pela internet. Ah, meu filho, pode fazer para mim então, não sei o quê. Essa senhora, para o resto da vida, ela vai querer que eu venda o imóvel dela, porque eu já estou trabalhando para ela. É o papel do corretor, sabe? Não é só mostrar, a gente tem que parar com esse negócio de que corretor é só mostrar apartamento. Se for esse corretor, você vai ter dificuldade de encarar o mercado do jeito que está hoje em dia. Agora, se você se qualificar, você já vai ter uma facilidade um pouco melhor e tem que ter disposição para isso. Então, vamos lá. Então, com a inscrição do IPTU, que eu tiro na R$11, eu simulo o IPTU, eu tiro a segunda via do IPTU, vejo se tem dívida na Funesbom, que eu adoro quando tem, que aí é uma coisa assim, mas eu já posso falar para ela, é um motivo para eu ligar para ela, para cliente, para proprietário, adoro ligar para proprietário. Ó, tô ligando para a senhora só para dar uma posição, a documentação da senhora, tá tudo ok, mas eu acho que a senhora esqueceu de pagar a Funesbom. Eu posso processar aqui? Ah, posso, mas não tem dinheiro para pagar, é R$20. Não tem problema não, eu pago. Cara, entende que se você dando primeiro, você oferecendo para a pessoa primeiro, a tendência é que ela continue com você, entendeu? Não fique com medo, eu já fiz várias vezes isso, de pagar coisas, e o corretor do meu, pô, tu é louco, vai pagar. Gente, isso é gratidão, as pessoas têm gratidão. A gente pensa que não, mas as pessoas têm gratidão. Agora é uma coisa decente, entendeu? Não uma coisa... Aí vamos lá. Através da ONU Reais, a gente acessa o nome do proprietário e o CPF dele, geralmente, tá? Através do CPF dele, a gente tira uma certidão na Receita Federal. Essa certidão aqui, ela nem é exigida tanto para registro, para escritura, mas ela é muito legal porque é na Receita Federal que você tem um cadastro do nome do proprietário. Por exemplo, eu vendi um imóvel aí, esse imóvel que eu falei que eu vendi há 2 meses atrás, quando eu joguei o CPF da proprietária na pesquisa, apareceu o nome dela com D. O nome dela era Maria Ialu Carvalho. E aliás, o nome dela era Maria Ialu Carvalho, mas na ONU Reais estava Maria Ialu de Carvalho. Eu vou ter que editar o inventário, fazer um acerto, para que a gente possa concluir a escritura. Mas aí eu já mostrei para o proprietário que precisava fazer isso, que eu ia fazer. Então, tudo isso, gente, a gente aprende com o tempo, tá? Mas queira aprender. Ou então, tente aprender, é possível, entendeu? Como eu falei, eu nunca tinha visto uma ONU Reais. Eu morava em Caxias, morava numa posse, não tinha documento, eu não sabia nem o que era escritura. Então, é possível você, em pouco tempo, se você focar um tipo de trabalho assim, você aprender, entendeu? Eu tenho 15 anos, não é muito tempo de corretagem, tá? E aí, aqui, tirei Receita Federal, vou tirar a Justiça Federal. Também é uma certidão, que geralmente não tem apontamento nenhum, mas é bom quando o cliente comprador vai na loja, eu mostrar para ele a R$11, a certidão, ele olha aqui, ó, não está devendo nada na Justiça Federal,